Salve peixeiros com orgulho ou com vergonha. Você que pode se manifestar na seção de comentários de maneira compreensível, julgar pela que a nossa instituição, seja como clube, como time, está apresentando nesse exato momento. De qualquer maneira, bem-vindos a mais um vídeo do canal CFC Raiz. Agradeço, como sempre, de coração o número crescente de inscritos neste canal. Mas se está vendo pela primeira vez, inscreva-se também para ajudar a desenvolver conteúdos desse espaço 100% santista. Começando esse vídeo para manifestar aí mais uma crônica de mais uma atuação patética, deplorável que o nosso clube, nosso time apresenta hoje, num clássico Sansão, em circunstâncias aí que o time poderia ter sofrido até uma goleada histórica, em que terminamos a partida com 2 jogadores a menos. São Paulo venceu o Santos por 3-1 no Morumbrejo, um gramado que mais parecia um parque aquático, quer dizer, quando até mesmo os deuses poderiam contribuir para o Santos numa situação que puder nos ajudar, a gente simplesmente não consegue se ajudar. O clube, os times não se ajudam. Mas antes de entrar no assunto da partida, vou explicar para o infiel inscrito deste canal do porquê que eu passei em branco em certos momentos, visto que eu estava de férias, até porque a gente vai precisar muito de uma certa dose de descanso para aturar essa temporada turbulenta que o clube apresenta. E um fato curioso, esse ritmo de certa dose de humor, que na minha estadia nos quiosques de Porto Seguro, me chamou muita curiosidade que mesmo estando de férias, passando estresse com esse time, perambulando pela cidade maravilhosa, né, do sul, litoral sul da Bahia, me chamou muita atenção que nos quiosques, quando se passava grandes jogos de televisão, diversos jogos estaduais de todos os cantos do país, apresentando Internacional e Caxias, estava passando o Red Bull de Bragantino São Paulo, na qual a equipe de Bragança venceu de virada por 2-1, e no mesmo horário que Santos e São Bento estavam jogando, começava a partida, eu crente que algum canal, algum quiosque mudaria o canal para transmitir o jogo do Santos, simplesmente estava passando Botafogo de Ribeirão Preto e Guarani, Portuguesa e Ituano, enfim, vários jogos estaduais, Atlético Mineiro e Democrata de Sete Lagoas, mas nada de jogo do Santos. E um dos atendentes do quiosque que me abordou, me oferecendo uma cadeira, me perguntou se eu podia entrar para tomar uma cervejinha. Eu simplesmente respondi para ele: se você estivesse passando algum jogo do Santos, eu até pensaria no assunto. E foi só assim, foi exatamente somente desta maneira que um dos quiosques começaram a transmitir um jogo do Santos um dos quiosques de lá. E foi assim que eu tomei uma cervejinha por lá e sofri muito, porque diante de no momento em que o Santos, se não ganhasse aquele jogo, estaria hoje na zona da degola, na Série A2 do Paulista, e também porque hoje a Portuguesa até abocanhou um pontinho diante do Corinthians, mas mesmo assim ainda complicada na situação da Lusa, juntamente com a Ferroviária de Araraquara. Se a gente não tivesse se salvado com o gol providencial do Lucas Barbosa na etapa para complementar, nós poderíamos aí estar numa situação realmente caótica para baixo. Hoje, pelo menos, a sorte que temos outras equipes aí que estão numa situação pior dentro do Campeonato Paulista. Mas o simples fato de a gente estar comentando isso, de a gente se sentir aliviado porque a gente mais uma vez vai torcer para não escapar de uma Série A2 do Paulista, realmente dá a dimensão no nível que o clube se apresentou nos últimos 3 anos. E não dá para dizer pode dizer que é politicagem, coisa feia, mas os números não mentem, não dá para mentir para a realidade, não dá para mentir com os fatos, contra fatos não argumentos. Terceiro ano seguido, para não cair no Paulista, sequer numa competição estadual. Sequer numa competição estadual. Pense somente nisso. Enfim, falando desse mais um martírio que o Santos nos ofereceu, né, para o torcedor, até que começamos bem. Começamos bem porque a proposta inicial de jogo poderia ter sido até interessante, visto aí o estado do gramado.
com a maneira como foi armada a equipe, na roubada de bola no meio do campo. Deveríamos até ter aproveitado uma chance, mais uma vez o seu Mendonça desperdiçou, como perdeu naquele lance, no gol na cara do Diante do São Bento. Mas o Odair, eu estou com saudade da época em que, numa fase ruim, se podia apenas se criticar o treinador, mas nem isso a gente está podendo, pelo menos eu particularmente, dizendo a minha opinião. A fase está tão caótica, como o clube está tão errada, todos os segmentos do clube estão tudo errado, que não dá nem para criticar o trabalho do Odair, mesmo no momento em que ele errou na escalação, na qual ele apostou, em vez de ter apostado novamente no Ivonei, resolveu apostar suas fichas no Camacho, que num simples vacilo dele, bastou um vacilo dele, deu tudo a perder numa partida em que a gente poderia estar nivelando o jogo, nesse momento, numa cobrança de bola parada, que muitos vão dizer que o João Paulo falhou. O João Paulo vai falhar e não vai ser de hoje. E não adianta criticar somente o João Paulo, também uma coisa que vem até da base, tem muita gente que critica até o Azul por isso, que ele treina goleiros com a bola no chão, mas com bola aérea realmente é complicado, tanto para o Azul, quanto para o João que saiu, quanto era para o Vladimir e por aí vai. O João Paulo vai falhar, não vai ser a última vez que ele vai falhar. E eu, falando como alguém que chegou a ser goleiro, eu fui. Era melhor ele nem ter saído do gol. Não era melhor ele nem ter saído. Porque quando um goleiro dá aquele passinho, ele hesita, uma fração de segundo ele hesita, meu amigo, já é meio gol para o adversário. E o meio gol do adversário surgiu depois que o seu Camacho não cobriu o seu Caleri, né, no primeiro gol deles. Isso acabou expondo o goleiro. De qualquer modo, o João Paulo, muita gente vai criticar o João Paulo pelo primeiro gol, mas mesmo talvez se ele nem sequer tivesse saído do gol, ele poderia ter tomado o gol do mesmo jeito. Basta a deficiência defensiva do Santos, uma linha de 6 jogadores propiciando 2 ou 3 atacantes adversários saindo da linha deles, como aconteceu também no segundo gol. Você vê que a situação está tão ruim que até não conseguimos ganhar uma bola na primeira trave. Na primeira trave, ninguém acompanhou o cidadão que cabeceou a bola, porque o Lucas Pires fazendo a cobertura no auxílio do João Paulo debaixo dos 4 lados da trave, faz aquela atitude infantil e acabou indo para o Morumbejo de vez com aquele segundo gol. Acabou sendo expulso, isso numa fração de apenas 6 minutos de jogo. O jogo já estava perdido em 20 minutos do primeiro tempo. Em 20 minutos do primeiro tempo, o placar já estava perdido, a Vaca já tinha ido para o Morumbejo, e 2-0, um jogador a menos, numa infeliz escolha do Odair. Dá para se dizer isso. Talvez a única crítica que se dá para se ter, a vez, em relação ao Odair, é relativo às jogadas aéreas que ele disse logo quando entrou deu a coletiva de imprensa, e até agora não se vê nenhuma jogada em série de bola parada. Cadê as jogadas de bola parada, Odair? Que até agora a gente não viu isso. É a única coisa que dá para se falar do trabalho dele hoje para mim. Porque mesmo ele ter errado na escalação, tá? Mesmo ele ter apostado as fichas no Camacho nesse jogo, é difícil, porque a atitude dos jogadores também não ajuda, e também dos bastidores também não ajuda, porque um clube que se dá a humilhação de ter uma psicóloga que trabalha em apenas meio período, com jogadores que recentemente tiveram aí perdas de parentes do lado pessoal, um clube como o Santos Futebol Clube, ter psicóloga que só trabalha meio período, é difícil eu sei criticar o treinador dessa maneira. Eu quero ter eu tô com saudade da época e que na fase ruim você podia só acreditar todas as fichas, todos os ônus da derrota no treinador, na comissão técnica, mas não dá para fazer isso, nem isso dá para se fazer hoje. A era do clube virtual nos tirou até isso. Enfim, é até terrível falar a respeito do que aconteceu na etapa complementar, porque o jogo já era ruim diante do campo, diante do gramado. E depois, talvez, o único pitaco que eu posso dar a respeito da outra expulsão do segundo tempo do João Lucas, que muitos vão dizer que foi, mas enfim, só o meu questionamento a respeito desse lance,
Que engraçado que o seu Caleri no primeiro tempo fez uma falta semelhante no Camacho logo no começo da partida, só tomou amarelo e não foi acionado o VAR. E agora, no lance do João Lucas, quando inicialmente ele tomou o amarelo, foi acionado o VAR. Aí vem meu questionamento já na parte da diretoria, que diz que tem representatividade na federação, que já tomou um calote no jogo contra o São Bernardo, que nós fomos prejudicados naquele momento, contra o São Bernardo. Aí a questão, a gente realmente tem representação na federação, porque a gente só é acionado no VAR contra nós. Sem querer questionar a expulsão do João Lucas, mas o Caleri parecia um auxiliar do árbitro na partida de hoje, saiu rindo. Ele reflete o riso do Caleri depois da entrada que tomou do João Lucas, que surgiu inclusive numa falta anterior do Bauerman. Ele só caiu em cima do João Lucas porque o Bauerman empurrou. Então teria sido no começo falta do Bauerman em cima do Caleri. Ele saiu rindo, dando risada. Acho que a situação do Santos é resumida nesse exato momento hoje, na risadinha do Caleri ao sair do campo. Todo mundo rindo na nossa cara, seja dentro e fora de campo, porque demonstra que a federação está rindo da cara do Santos também. A Federação Paulista de Futebol está rindo da cara do Santos também. Porque num lance desse, em circunstâncias sendo de outros times, e até contra equipes de tradição que não tem a do Santos Futebol Clube hoje, ter feito a mesma coisa, o pior. Mas é só o Santos que é acionado no VAR nesse momento. É só o Santos. Então, é terrível aí você falar a respeito da fase que o Santos apresenta hoje. Depois, talvez a única menção honrosa de tudo que foi nessa partida foi o Dodge, que já tinha apresentado fez uma grande partida diante do São Bento. Mas o Dodge hoje, mais uma vez, jogou talvez por 2, mostrando a garra que muitos estavam sentindo falta depois da saída do Diego Pituca. Mas até o Natan hoje teria sido até o mais lúcido no momento que estavam com 2 jogadores a menos, porque no momento que com 2 jogadores a menos, uma desvantagem como essa, surgiu a fase peladeira dele para segurar a bola e torcer para que o jogo acabasse logo, para evitar um desastre ainda pior do que foi. Tivemos aí o golzinho de honra do Juan, uma menção honrosa também do Juan. Mas está difícil, gente. Realmente está difícil. Vemos aí agora os reforços, se é que se pode dizer, reforços na volta do Alisson, Lucas Lima. Não vou nem comentar a respeito da volta dele. E a fase nossa está tão ruim que ter que torcer para que o Lucas Lima retorne. Alguém com um jogador que nem conseguiu ser reserva do Fortaleza, voltando para o Santos hoje. E ainda nos históricos dele, das declarações que ele deu, e compreensíveis das manifestações da torcida com relação a ele com isso, vai dar a dimensão do que o Santos é hoje. E olha só, nós temos aí uma sequência de 4 jogos no Paulista. Temos o próximo jogo Santo André, que vai se classificar, Portuguesa, que está torcendo aí para se safar da degola, Corinthians e Ituano. E nesse meio de intervalo vai ter um jogo contra o Ceilândia, pela Copa do Brasil, competição que o Santos pode largar a mão se não conseguir se classificar nem na primeira fase do Paulista. Somente isso. Somente isso. É isso, Tom. Então, talvez tenha mais uma sorte aí que realmente rezar, porque tá tudo errado no Santos. Tá tudo errado mesmo. Mas deixa aí só manifesto aí nos comentários para fortalecer o canal, porque realmente está difícil. Até quinta-feira, diante do Santo André, fora de casa. Santos sempre Santos. Valeu!